Jesus. Oi. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vem Espírito Santo, és a luz infinita, tua glória sublime nos envia do céu. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Fonte de água viva, és eterna esperança, nossas vidas te damos, vem nos acalentar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Testemunha fiel, és a nossa verdade, junto proclamaremos, Cristo ressuscitou. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. Vem Espírito Santo, és promessa divina, vem revela-nos sempre a vontade do Pai. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dai-nos teu poder. És a fonte do amor, és o sopro da vida, tu nos santificas na cruz do Senhor. Vem Espírito de
nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo Christe eleison, eleison, eleison. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa
vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Amém. Oremos. Nesta celebração deste santo sacrifício, no momento dos mortos, peçamos pela felicidade eterna de Ramon Lisossen, Patrício Lisócia, Caferina Nunes, Seferina Nunes, Rita Dularque, Pedro Vilar Lopes, Mauro Paiva Neto, Matilde Avilzini, Epitácio Mendes Silva, Silvio Márcio Conde Paiva, Antônio José Cabral Guimarães, Lívia Acioli Paiva, Tomás Maia Guimarães, Paulo Leão, Paulo Roberto Andrade Fontes, no seu 7º dia, Jorge Tenório, Maria Nazaré Tenório, Paulo Sarmento, Paulo Binei Pereira da Silva, 2 anos, José Marcos Lins Antunes, 4 anos, Oséias Bezerra de Lima, Noêmia Bezerra de Lima, Cícero Luiz Bezerra, Luísa Delfina da Gama Romeiro, Luiz Tavares Galvão, Julita Moura Galvão, Ismar Mota Gato, Gilvan Raposo Tenório, Venúzia Raposo Tenório, José Alfredo Pinheiro de Mendonça, Terezinha Azevedo Tenório, Silvio Romero Azevedo, Antônio Azevedo Filho, Antônio Azevedo, Beatriz Soares de Azevedo. Súplica no momento dos ricos pela saúde de Bianca, Edilúcio Canuto Pereira Donato, Marcelo Paiva Guimarães, Cecília, pelo êxito do resultado dos exames de Guilherme, pela conversão de um filho, pelo julgo hereditário das famílias Costa, Bezerra, Lima, Alves, Filha, Gama e Romeiro, pelo aniversário matrimonial de Wenderson e Camila, 15 anos, pelo aniversário natalício de Leonísia Alves da Silva e a ação de graças pelo nascimento de Bernardo Pinheiro Soares. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificai vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, ouçamos a proclamação da palavra de Deus desta solenidade de Pentecostes. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam
e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próximo a Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheste a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. E a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-me agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde para os pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, o calor aragem, enchei-nos bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem a nele, ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Vinde Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações
convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar-lhes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem não os perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho proclamado, perdoai, Senhor, os nossos pecados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado e amado. Salve Maria, Rosa Mística. Salve Maria, Rosa Mística. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o dia do cumprimento da promessa. Lembremos quando Jesus ascendeu aos céus, ele nos deu uma promessa: eu vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei o Paráclito, o Consolador, o Advogado. E concluídos 50 dias, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, como nós ouvimos falar na primeira leitura que acabamos de ouvir, extraída do livro dos Atos dos Apóstolos. Vejamos que no livro dos Atos dos Apóstolos nós começamos a observar a igreja impulsionada à missão. A igreja, ela não nasce em Pentecostes, a igreja nasce na cruz. Lembrem das pregações já realizadas aqui na paróquia. Do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água. Sangue, sacrifício, Eucaristia. Água, purificação, batismo. A igreja nasce na cruz. Em Pentecostes, a igreja é impulsionada a levar o Evangelho até os confins da terra, até todas as nações. E vejamos como disse o livro dos Atos dos Apóstolos: nós que somos medos, pardos, elamitas, provenientes da Capadócia, da Síria e da Ásia, do Ponto da Frígia, cretenses e árabes, judeus e prosélitos, vemos falar o Evangelho na nossa própria língua. Algumas pessoas, vendo Atos 2, começam a pensar que esse falar em línguas que observamos em Atos 2 é o que acontece no movimento carismático católico. E eu digo não, não é isso. Observemos que Atos 2
fala sobre a difusão do Evangelho em todas as nações. Jesus Cristo sendo conhecido como Senhor e Salvador. Jesus Cristo sendo conhecido na nossa língua pátria como Senhor e Salvador. Jesus Cristo que é o Senhor de todo o gênero humano. Por isso que faz questão no livro dos Atos dos Apóstolos dizer: nós que somos merdos, pardos, elamitas, provenientes da Capadócia, da Síria e da Ásia, do Ponto e da Frígia, cretenses e árabes, judeus e prosélitos, vimos o Evangelho na nossa própria língua. É a difusão do Evangelho. Mas vocês podem até questionar: padre, aquela glossolalia que faz do movimento carismático católico, porque a igreja não utiliza a glossolalia na Santa Missa? E se a glossolalia de fato é um dom, porque a igreja não faz uso desse dom nas Santas Missas? Observemos bem. Nós vamos observar que essa glossolalia, esse falar em línguas estranhas, nós vamos observar que isso começa em Corinto. E era um costume pagão. Era um costume pagão. E São Paulo, quando chega na comunidade de Corinto, São Paulo, para converter os cidadãos de Corinto ao cristianismo, São Paulo começa a fazer tal pregação: esse balbuciar que vocês fazem para os deuses pagãos, agora façam para o Deus cristão. Ele fez uma chamada inculturação. Mas logo depois que São Paulo faz isso e que converte todos de Corinto, São Paulo vai logo dizer em uma de suas cartas, ele vai combater aquilo que ele próprio disse. Ele vai dizer: se eu falasse a língua dos anjos, se eu desvendasse os segredos do universo, se eu conhecesse toda a profecia, se eu desvendasse toda a teologia, mas se eu não tivesse o amor, seria como um sino do bronze que ressoa e nada mais. E São Paulo diz: o amor é paciente, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E São Paulo diz que esse amor, Paulo faz questão de dizer, ele chama de caridade. O amor é caridade, é o maior de todos os dons. Mas padre, o que a renovação carismática faz é aprovado pela igreja? A igreja autoriza? Sim, no movimento. Um movimento fechado. Primeiro porque, se formos olhar o que São Paulo diz que é um dom insignificante. É o que São Paulo faz questão de dizer. É um dom insignificante. É o menor de todos os dons. Por isso que nós não fazemos uso de tal dom. Se for preferível, eu prefiro dizer, como diz o própria leitura segunda que ouvimos hoje, preciso dizer sempre na ação do Espírito Santo, rezar na minha própria linguagem. Porque se eu disser já assim, Jesus Cristo é o Senhor, eu já digo pela força do Espírito Santo. Pela força do Espírito Santo. Nós muitas vezes queremos que os dons do Espírito Santo sejam coisas excepcionais, mirabolantes, coisas extraordinárias. Deus é simples. Os dons do Espírito Santo são simplicidade. É uma história que o povo inventa, e que tenho certeza isso é uma histeria coletiva. Primeiro direi a você, histeria coletiva. Essa história do povo estar rezando e caindo. Que conversa é essa? Reza e cai. Olha, Espírito Santo, que conversa que o Espírito Santo derruba ninguém? Que conversa que o Espírito Santo começa a derrubar o povo? Ah, padre, é o batismo do Espírito Santo. Só existe um só batismo. Eu fui batizado uma só vez. Não existe outro batismo. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Há um só batismo e há um só Senhor. Não existem vários batismos. Existe um só batismo. Por isso que é errado se alguém diz uma oração falando: vem, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E você foi batizado em quê quando foi criança? Você está negando o seu batismo? Porque se você
você faz isso, você nega o seu batismo. Mas pode mais dar uma renovação do carismático que diz assim, não pode dizer assim, pode pedir a efusão, mas batismo não. Batismo só existe um, e eu não posso negá-lo. Existe um só batismo e um só Senhor. E eu recebi esse batismo no dia em que meus pais me levaram à igreja para receber. E onde lá o Espírito Santo foi me dado por inteiro. Essa história que a gente começa a observar, nós começamos a trazer costumes que não são católicos para dentro da igreja católica e que são errôneos. Um dia desse estava, eu acho que você já vem recordar, festa de São Miguel Arcanjo. Na festa de São Miguel Arcanjo, eu me recordo que foi justamente desse lado aqui, que eu estava passando do lado direito do padre. E na hora que de repente eu comecei a passar, uma mulher de repente, pei, no chão. Aí eu peguei a imagem de São Miguel, eu acho que algumas recordam, a doutora deve acabar na sua cabeça que recorda disso. Aí eu peguei a imagem de São Miguel que estava na minha mão e disse, meu filho, segura aqui. Aí quando eu peguei, deixei lá segurando, disse, levante, deixa desse maniquito, deixa esse maniquito, que história de ficar caindo. Espírito Santo não derruba, Espírito Santo edifica. Espírito Santo é costume de protestante. Ah, eu estou repousando, vá para uma cama e durma. Que conversa! Isso não é dom. Isso não é dom. Você pode observar que isso vira uma histeria coletiva. Uma histeria coletiva. Nós estamos indo lá à cultura protestante. Vejam aquele pequeno, Miguel, que disse que não chamo nem pastor, é o profeta Mirim, É o profeta que vai falar totalmente em um contexto errôneo, falando em inglês e ainda fala em contexto errôneo. Vejam, o ser humano parece que precisa do mirabolante para acreditar em Deus. Deus é simples, Deus age na simplicidade. E Deus não precisa de atos extraordinários para manifestar o seu poder. O maior ato do amor de Deus, eu disse na missa hoje pela manhã, na primeira missa da nossa paróquia, ontem nós recebemos mais 15 adultos que se tornaram filhos de Deus, filhos da igreja católica. E ontem algumas pessoas que estavam na igreja viram o santo batismo. E eu dizia bem claro, vocês que estavam lá, os 15 jovens, os 15 adultos, vocês ainda não são filhos de Deus, vocês são criaturas de Deus. Se vocês morressem hoje, vocês não teriam salvação, vocês não seriam salvos. Por qual motivo? Porque não foram batizados. Só tem salvação quem é batizado. Isso não sou eu que digo, não. Foi Jesus que disse. Lembra que Jesus disse: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O batismo é o sacramento da salvação. O batismo é o sacramento que nos abre a porta do céu. Aquilo que Adão fechou, Cristo nos deu a graça de abrir pelo batismo. Aí vocês vejam bem isso, como as pessoas confundem tudo. E principalmente esse povo que disse que ser católicos, mas que de fato são caóticos, não católicos, porque de fato quem é católico é aquele que tem a vivência na comunidade eclesial. Mas olha, é incrível, tudo que não presta é católico, Tudo que não presta, fala para delegar para a prisão, matou, roubou, assassino, que não presta, qual é a sua religião? Católica. Nunca sabe nem a fé do professor, mas diz que é o quê? Católico. O que me torna adepto a uma religião é a minha frequência na religião. E esses católicos de IBGE, que só procura a igreja nos últimos momentos, isso não são católicos. E a gente deve ter muito cuidado com isso, porque começam a interpretar coisas de forma diferente e querem trazer as coisas errôneas para dentro do culto católico. Por exemplo, na missa eu gosto muito de uma missa animada, de uma missa levantando os braços e batendo palmas. Vá para o show. Vá para o show.
Missa não é palco, altar não é palco. E vocês não estão no show. Vocês estão de quê? Celebrando o santo sacrifício da missa. Estão vivendo o santo sacrifício da missa. Por isso que na missa eu não devo fazer o que eu quero, e o palco não deve ser, o padre não deve ser um animador de palco, um animador de plateia. Vamos dar palmas, levanta os braços. Isso parece o quê? Descobrir uma profanação com as coisas divinas. As coisas de Deus devem ser tratadas com santidade, dignidade e respeito. Ah, mas eu gosto disso. Meus filhos, vocês são livres para escolher qualquer fé que seguir. Mas se é católico, eu tenho que ser católico na minha essência. E a minha essência católica não absorve coisa do protestantismo. Não absorve. E eu não posso trazer coisa do protestantismo para dentro da igreja. Vocês já imaginaram eu chegar aqui dentro da igreja e de repente, do nada, começar a enrolar minha língua? Eu contei até pela manhã uma piada, mas é uma piada santa. Eu vim para a igreja pelo movimento carismático, mas graças a Deus eu era de São Paulo. Quando eu era criança, me comportava como criança, comia como criança, andava como criança. Agora eu sou adulto. Temos que amadurecer na fé, mas parece que tem gente que entra e nunca amadurece na fé. É a fé ingênua, a fé pequena, a fé que não cresceu. A fé que não cresceu. Parece que não se tornou um adulto consciente, convicto da fé. Aí vejam, uma certa feita eu me recordo que a gente estava em um retiro e no ginásio era do Repelé, que antes era o Pentecostes, e vinha gente de todas o estado de Alagoas, de ônibus e tudo, e aquela arquibancada cheia, todo mundo clamando e gritando, né, pedindo o Espírito Santo. E para pedir a gente não precisa gritar, a gente só precisa dizer: vem Espírito Santo, e ele já vem, porque ele tem uma audição perfeita, ele não é surdo, né? Graças a Deus ele tem uma audição perfeita, nosso Senhor, perfeito, né? Ele ouve muito bem, ele sabe até aquilo que eu vou falar, e conhece tudo o que eu vou falar, ele sabe de tudo. Aí de repente começou uma mulher lá, a malacai, e a gente sem entender, né? De repente da arquibancada, uma das pessoas que estava com a mala estava caindo. E a mala foi bem na cabeça da mulher. Ei! Aí a mala caiu. Aí quando disseram assim que a mala cai e que ela caiu, a mulher, aí disse: repousou. Vejam bem isso. Não é umas coisas que isso parece uma coisa que foge da normalidade. Isso não é catolicidade. Isso não é ser católico. Isso não é ser católico. A Igreja Católica confia no poder do Espírito Santo que atua nos seus sacramentos. Olha que tudo bonito. Tudo que a igreja faz é uma ação do Pai pelo Filho no Espírito. A missa. Existe maior milagre do que a missa? Não. Eu me recordo quando eu estava vivendo a primícia do meu sacerdócio, eu fui passar uns dias na minha cidade, no interior, e celebrei minhas primícias. Quando cheguei aqui em Maceió, com o senhor Celso Alípio, ex-vigário da catedral, ele foi meu professor de sacramentos. E eu encontrei com o senhor Celso. Aí o senhor Celso disse assim: Padre Marcos, o senhor já está fazendo muito milagre? Aí eu disse: Monsenhor Celso, quem sou eu para fazer milagre? Um miserável pecador. Aí o senhor Celso olhou para mim e disse: você não está celebrando a missa não? Aí eu peguei na hora e calei. Ele disse: o maior milagre é pão se transformar em corpo e vinho se transformar em sangue. Não existe maior milagre do que esse. E você traz todo dia esse milagre à terra. Pela força do Espírito Santo, o pão é transubstanciado em corpo e o vinho é transubstanciado em sangue. Já não é mais corpo, não é mais pão, mas corpo. Já não é mais vinho, mas sangue. Se é no batismo, o Espírito Santo me é dado por inteiro. Se é no sacramento da confissão, eu sou absolvido justamente pela ação do Espírito Santo. A própria fórmula da absolvição já mostra isso.
E o Senhor que enviou o Espírito Santo conceda pelo ministério da igreja o perdão de todos os teus pecados. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviou o Espírito Santo para remir os pecados. O Evangelho de hoje, nós vimos bem claro isso. A quem perdoardes os pecados, serem perdoados. A quem não os perdoardes, serão retidos. Onde ele mostra justamente a instituição do sacramento da reconciliação. Vejam que esse Evangelho não era para o dia de Pentecostes. Esse Evangelho aconteceu 8 dias depois da ressurreição de Jesus. Foi a primeira vez que Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E recebeu o Espírito Santo para fazer o quê? Para dar o perdão dos pecados. Para dar o perdão dos pecados. Por isso que tudo que a igreja faz é uma ação do Espírito Santo. E se a igreja está em pé, com mais de 2000 anos de história que temos, e diante de tantos problemas que já aconteceu na igreja, é porque essa igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Se essa igreja não fosse conduzida pelo Espírito Santo, a igreja teria fechado as portas, meus irmãos. Observe quantas coisas já aconteceram na igreja, quantos problemas, pedofilia, escândalos de padres, de bispos, tantas coisas, mas é incrível, a igreja permanece em pé. Lembre da promessa de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Passamos por verdadeiros abalos, mas o Espírito Santo está sempre guiando a igreja, está sempre guiando o barco de Pedro. Não permite que o barco de Pedro possa afundar, não permite. É isso que nós devemos ter consciência. O Espírito Santo age em nós. O Espírito Santo nos dará a graça do maior milagre. Olha qual é o maior milagre que vai acontecer daqui a poucos instantes. O Padre vai pedir, por isso nós nos suplicamos: enviai do céu o vosso Espírito para santificar esses dons do pão e do vinho, que irá se tornar o corpo e o sangue do Senhor. Mas vamos imaginar o maior milagre. Nós estamos diante do maior milagre que vai acontecer. É o milagre da transubstanciação. E nós nos preocupamos muitas vezes com coisas pequenas, insignificantes. Nos preocupamos com isso e queremos trazer isso para dentro da igreja. Meus filhos, o Espírito Santo não derruba. O Espírito Santo ergue. O Espírito Santo dá tranquilidade e não angústia. O Espírito Santo traz paz e não agonia, como diz o povo do interior. O Espírito Santo apazigua. É tão bonito ver a própria igreja e o caminhar da própria igreja. Aí nós temos certeza de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A própria condução da igreja nesse período. Olha que coisa linda o Papa disse hoje. A missa tridentina, a missa tradicional, ela não é apenas um saudosismo, mas é um verdadeiro reconhecimento de que Cristo se imola no altar para me salvar. Por isso que tanto na missa tridentina como na missa de Paulo VI, a qual nós celebramos, nós devemos ter o mesmo gesto de piedade, porque sabemos que é um sacrifício. Vocês já imaginaram ao pé da cruz de Cristo Nossa Senhora batendo palma? Jesus morrendo e ela batendo palma lá. É um estranho isso, né? Aqui, graças a Deus que não acontece, né? Até no início, até que acontecia, mas de vez em quando, né? Eu fazia, quando começava na hora do glória, aí já começava a curvar assim, parecendo um velô do para-brisa. Eu disse: o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Porque era assim na hora do glória. Aí eu disse: baixa o braço. Eu acho que vocês lembram, né? Logo quando eu cheguei, baixa o braço. Não precisa isso. Aí começava: não precisa palma. Missa é missa. Missa se deve ter reverência, respeito. Não se deve banalizar o que é sagrado. Deve-se ter respeito. Quando eu entro na missa, eu entro no céu. Quando eu entro na missa, eu entro num pedaço do céu. E eu já começo a antecipar o meu céu aqui na terra. A missa é o nosso céu.
A missa é a certeza do encontro com Cristo. E esse encontro deve vir no silêncio. Quem consegue rezar no barulho? Eu até sugiro a vocês, quem puder comprar e adquirir, o livro do Cardeal Sara, um grande teólogo, um grande sacerdote, um grande cardeal da Guiné, um africano, mas que fez um livro belíssimo sobre a força do silêncio. Eu indico a vocês, leiam esse livro, para vocês experimentarem a maior oração. É a oração silenciosa, é a oração do recolhimento, é a oração de totalmente nos esvaziar e ficar diante da presença de Deus e dizer: Senhor, é bom estar aqui na tua presença. Eu só quero estar na tua presença. E diante da presença de Jesus, o que a gente faz? Eu particularmente não sei fazer nada. Quando eu recebo a Eucaristia mesmo, o que é que eu vou dizer? Eu não tenho nem o que dizer, porque eu não tenho nem dignidade de comungar. Eu apenas só olho para a Eucaristia e digo: muito obrigado, Jesus, porque eu não mereço. Como nós dizemos na liturgia: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas sem uma palavra e a minha alma será salva. Nós não devemos dizer nada. Quando a gente recebe a Eucaristia, a gente silencia, e se quiser dizer uma coisa, diga isso: obrigado, e já basta, porque nós não somos dignos de receber tão grande presente que veio pela força do Espírito Santo. Que o Espírito Santo dê sempre coragem à igreja para anunciar o Evangelho, denunciar o pecado e mostrar que com fé não se negocia. Com fé não se negocia. Nós não devemos andar de acordo com a sociedade, mas devemos andar de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocou no seio da igreja. Que o Espírito Santo hoje possa ser derramado sobre toda a igreja, com toda a graça e efusão celestial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. na vida eterna. Amém. Caríssimos cristãos, imploremos a Deus nosso Pai que envie o Espírito Santo sobre a igreja para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo nosso Papa Leão XIV, pelo nosso Bispo Carlos Alberto, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhe conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ilumine. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.
pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa diocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Por todas as intenções citadas no início deste santo sacrifício, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Peçamos também de modo especial por Paulo, que fez parte por um tempo da pastoral do dízimo da nossa paróquia, e há 7 dias Deus o chamou para si, para que ele possa descansar nos braços de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e onipotente, que na manhã de Pentecostes enviastes o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, irmãos e irmãs, com o nosso canto do ofertório, ofertemos um pouco do nosso trabalho para a manutenção e sustento da paróquia da Virgem Rosa Mística. Espírito Criador, Pai, fazeis fecundo o solo imenso do mundo, para nos dar trigo e flor. Bendito sois noite e dia, por tão grande doação, fonte sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade, enchei-nos de habilidade no trabalho, Senhor. Pai, vós sois bendito, porque dais a nossa mão, com poder que é quase infinito, continuar a criação. Espírito Criador, bendito sempre sejais, por tudo isso e bem mais, pelo imenso dom do amor, pela força no terreno, pelo dom de fazer pão, por esse impulso sereno, pra nos pôr em comunhão. Espírito Criador, bom Pai, fazeis fecundo o solo imenso do mundo, pra nos dar trigo e flor. Bendito sois noite e dia, por tão grande doação, fonte sem fim de alegria, são matérias pro nosso pão. Espírito Criador, foi dom de vossa bondade, enchei-nos de habilidade pro trabalho, Senhor. Pai, vós sois bendito, porque dais a nossa mão, com poder que é quase infinito, continuar a criar.